Então é com muito prazer que nós recebemos hoje aqui o Ezequiel, que representa a Cooperativa 20 de Novembro, que vai fazer com quem é também uma copromotora, né, deste encontro. Isso é muito bom, de mostrar que não é uma universidade que os chama para vir aqui de vez em quando, mas quer ser copromotora para, inclusive, marcar quais os pontos e o que é importante para discutirmos nós e para vermos. Então, é esse trabalho de escuta mútua que fazemos. Vocês conosco, nós com vocês, tá? Certo? Então, é um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos aqui também, a professora Vanessa, que vem, é professora lá na Sociologia, é aqui do Procur também, enfim, não, mas é convidada aí para alguns seminários. Enfim, a professora Vanessa, que tem toda uma experiência acadêmica e que representa para nós, eu fico muito satisfeita de ver quando a gente tem esses jovens professores que vêm e revitalizam a nossa universidade e revitalizam e fortalecem a busca do cumprimento desse nosso papel. O professor Tarso, que é... Como é que ele é? Sim, ele é um colaborador, mas ele é também um pós-doutorando, né, que está dando uma enorme contribuição para o Procur, e não só para o Procur, para a faculdade, e faz parte desse grupo de pesquisa capitaneado pelo professor Heber. Ele representa, no caso aqui, ele vai explicar isso, a cooperativa, o representante da Cooperativa das Costureiras Unidas Venceremos, Univens, que esta cooperativa, a pessoa, ele vai explicar, né, deveria vir, mas houve um mal entendido do horário, ela pensou que fosse à tarde, mas ela estará à tarde, é isso. E o professor Tarzão tem acompanhado, vai nos trazer um pouco para esta manhã de reflexão. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão frequentando o seminário, os estudantes aí da disciplina de gestão e planejamento, certamente terão uma boa segunda-feira e um bom conteúdo para ser agregado àquelas reflexões que na sala de aula nós fazemos. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para o Ezequiel, certo? Que vai fazer a apresentação do trabalho, enfim, trazer a contribuição do trabalho largo, duro, né? Mas entusiasta. E é isso, entusiasta e comprometido que eles vêm fazendo. Então, Ezequiel, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo aqui nesta casa e vamos aqui atentamente te escutar. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Tá. Então, para começar, eu estava pensando aqui, né, a provocação é a questão de inovação, tecnologia e democracia. E o que me veio na lembrança é que às vezes a gente acha que inova, mas tem muita coisa no passado que são extremamente tecnológicas e desenvolvidas e que a gente não conheceu. Talvez é conhecer e não, às vezes, né, ou criar coisas novas. E daí me lembrei de Cartaz de 2600 antes e já tinha lá o sistema todo de saneamento básico canalizado até o quarto pavimento, e hoje a gente tem essa dificuldade de conseguir tratar isso no meio da cidade, né? A música é para quebrar um pouquinho. Então, na realidade, um pouco assim, só para, né, botar um pouquinho de música, né, e nem tudo é tão duro, né, acho que às vezes é importante, né, também entender que a gente curte, às vezes, fazendo a luta, né, senão a gente acaba também não conseguindo transmitir toda a essência necessária para aquilo que a gente está buscando enquanto cidade e sociedade, né.
falar um pouco também de democracia e tal, mas eu quero trabalhar em cima da questão da própria proposta do projeto da 20 de novembro, né, que ela traz, eu acho que no pouco que a gente conseguiu acumular. Eu sou do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o movimento vai fazer 30 anos, eu estou desde os 16, né, então tenho aprendido bastante com o movimento há um bom tempo. Acho que essa... Pode passar. Aqui, na verdade, eu quero sair um pouco, porque a galera trabalha quando fala da 20 de novembro, enxerga apenas a Barros Cassal. E a gente precisa dizer que a gente está já um pouquinho... A Barros já é um projeto em andamento e a gente está se provocando ao passo 2. Né? O passo 2 que a gente está falando aqui é no gasômetro, né? Um terreno, um imóvel da União também. Na verdade, a gente já recebeu o termo de anuência, que é um documento que nos permite, na verdade, desenvolver projeto e começar a pensar o que a gente quer. No mesmo momento que foi entregue, a orla, 2 meses depois a gente lançou e colocou a placa lá, para demonstrar que ao mesmo tempo que estava se colocando ali algo montado para um público, nós também tínhamos entendimento de também estar ali colocando também o nosso pontinho para fazer esse diálogo mais na rotina ali da questão da usina do gasômetro. Pode passar. É um terreno pequeno, então a gente tentou ajustar. Pode passar. Aqui a gente também, como o terreno era pequeno e era a questão do gasômetro, a gente pensou, pode avançar, a gente pensou também a questão do uso da circulação externa, né, e um pouco também pegando de experiência a gente foi dar um rolê na Argentina e aproveitou algumas experiências lá que a gente percebeu que era legal. Avança. Então aqui é na Praça da Aeromóvel, acho que todo mundo, a galera de Porto Alegre conhece onde é que é a Praça da Aeromóvel. Né, teve um aporte de investimento bem pesado aí nessa praça. Pode passar. Pode passar. Passa. Pode passar. Então, a ideia era só para a gente se provocar, porque eu vou, na minha fala, eu tenho 20 minutos aqui, eu vou tentar, trazer assim, um dos elementos, por exemplo, que eu sempre gosto de frisar, tentar, para além eu estava falando agora, não é só a questão do que tem hoje, quer dizer, a gente vem trabalhando a concepção do projeto da 20 de novembro há muitos anos. Né? A primeira experiência que a gente fez, a primeira tentativa foi o Utopia e Luta, que algumas pessoas talvez conheçam aqui na Borges. Aquele projeto, todo aquele trabalho foi desenvolvido pelo Movimento Nacional de Luta e era o que a gente trabalhava numa concepção de modelo, né, de imóvel urbano e tal, trazendo tecnologia, hortas e tal, e hoje tem lá horta, serigrafia, né, o setor também de lavanderia coletiva e tal. Então, a galera, inclusive hoje, né, presta serviço aqui como coffee break e outras coisas e tal. Pós a questão do Utopia, que na realidade ele tinha um limitador arquitetônico e espaço físico também, logo após isso a gente trabalhou a questão em 2005 a gente trabalhou a questão de ocupação no prédio que é na Mauá Caldas Júnior, que era 20 de novembro, que hoje é a Saraí, a ocupação Saraí. A gente disputa esse imóvel desde 2005, então nós temos até agora, nesse momento, alguma ação de reintegração de posse para retirada das famílias lá, mas a gente permanece, então a gente briga. Uma das coisas nós disputamos o território, né? O metro quadrado do território. O que vai para cima, né, a gente agrega, mas para nós está muito claro que hoje a cidade é a disputa do metro quadrado, né? E está até percebendo que na realidade surgiu, né, agora a publicação lá da Alemanha, lá os caras comprando 6 mil imóveis lá, né, para fazer exatamente, né, a regulação do valor que a gente vem há horas no Brasil pautando, e os governos não assumem de fato esse tipo de posição. Pode passar. Pode passar. Acho que tem algumas coisas assim, que eu acho que é legal, pode passar, que é a questão da retirada da grade. Ela é simbólica. Para mim,
é um pouco do que tem mais ousado no ponto de vista de tentar trabalhar tecnologia. Quando eu penso tecnologia, não é tecnologia pura e simplesmente física de equipamento, mas das relações. Por isso a música, por isso a galera está ali num ambiente onde na realidade é começar a criar novas formas de se relacionar com o externo. Por exemplo, a comunidade começar a se relacionar e ela provocar um outro olhar, uma outra forma. Por exemplo, segurança pública para nós não é repressão. Segurança pública para nós não é grade, né? E a tendência nossa sempre é cada vez mais botar uma grade, a porta, tocar tranca, do que necessariamente conversar com a pessoa que está subindo no elevador com nós e mora no mesmo andar há 6 meses, às vezes 2 meses, a gente não conversa com ela. Então a gente não constrói quebra de barreira, a gente prefere trocar, botar uma fechadura Doberman, qualquer outra coisa e tal. Então acho que essas desconstruções para mim são inovações que elas precisam ser, na verdade, resgatadas. Elas não precisam ser necessariamente, não é coisa nova, é porque as comunidades viviam dessa forma. Eu gosto muito de resgatar a questão das relações quilombolas, indígenas, que trabalhavam muito esse tipo de relação. Então, a tirada da grade é nesse sentido de, cara, abre, sabe? Vamos dialogar, vamos trazer a galera, vamos começar a relacionar, ao invés de ficar se isolando, né? A outra questão que a gente trabalha é essa questão da energia solar. Aí por isso que eu mostrei a questão do projeto da Salustiano. Se vocês observar também, eu não sei se a galera acompanha muito, desde o governo, final do governo Lula, início do governo Dilma, o processo de investimento e de discussão sobre a tecnologia e o uso de energia limpa no Brasil, ele começou a ter algumas mudanças de legislação. E se for ver agora, né, no verão passado agora, de novo teve mudanças, parecem que elas são insignificantes, mas elas mudam completamente algumas coisas que a gente vinha pensando. Se nós for ver, o nosso pensamento hoje, a nossa saída para poder dialogar a questão do uso, né, é dar suporte para a questão aqui da Barros, mas ao mesmo tempo, como é que a gente escoa essa capacidade de energia acumulada, quando em dado momento a gente podia acumular, né, no sistema externo, né, e depois ele retornar, ou ele vir em retorno de crédito. Agora não é mais retorno de crédito, né? Agora na realidade tu pode usar, mas o excessivo, ou tu tem uma bateria interna para armazenar, ou tu perde. Mas também pode ter um outro CNPJ, por exemplo, tu tem o CNPJ mãe, tu vai ter um outro CNPJ, e tu pode, se o CNPJ for o mesmo, daí por isso que eu mostrei essa Luciano, falando um pouco dessa questão, é que a gente, né, o Herbert está dizendo, cara, mas vocês já estavam pensando com aquele dia lá no prédio, quando vocês vieram para cá, vocês estavam pensando que ia ser toda essa dimensão? Bom, nós agora estamos pensando uma outra dimensão, é que nós temos um entendimento de que a energia acumulada ali, e para além da energia dali, ele precisa chegar lá na Salustiano, na frente do gasômetro, porque será o mesmo CNPJ. Então é trabalhar a perspectiva também já pensando, né, que a gente poderá, né, a gente vai trabalhar para isso, para que a gente acumule, porque ali o terraço nosso são 110 metros, né, de terraço, então a gente vai ver o máximo que puder acumular no outro e ver o que a gente consegue produzir para dar conta dos dois e trabalhar um novo sistema mais da própria entidade, da própria cooperativa nessa lógica de autogestão, autossuficiência, se provocando inclusive a criar esse tipo de inovação. Eu acredito que seria o ideal para nós. Então assim, eu colocar um pouco, pode passar. A outra coisa, quer dizer, essa questão de pontuar, né, a democratização da cidade, quer dizer, nós achamos que a democratização ela vem, né, a gente pelo menos vai pro pau, a gente tem ido pra rua, a gente tem, né, cavado as estacas ali e defendido aqueles territórios
E não é à toa que todos esses locais que a gente... Agora a Baronesa, por exemplo, que é a ocupação Baronesa, que é a última relação e atuação que a gente está construindo numa outra perspectiva, de novo trabalhando essa questão de uma nova relação, mas daí enxergando o território, de ver como líder, e por isso que foi o Menino Deus, por isso que começou a se relacionar e construir uma nova forma de relação com a própria comunidade do Menino Deus, para começar a compreender a importância também de mudança, né, na mudança do território, nas relações do território, para que a gente possa avançar. E não adianta a gente só ficar aqui na Barros, a gente precisa ir largando os pontinhos, distribuindo eles para ir construindo coletivamente isso, né? Eu acho que a democratização ela passa por aí, é tu ir pontuando, e a partir desses espaços, desses momentos, com uma galera nova, coletivos novos, redes de apoio, a galera também compreendendo. Quer dizer, eu tenho aprendido muito agora também com a gente sempre atuou com a galera da arquitetura, do direito, e agora a gente também está tendo esse despertar para a galera da psicologia, que não dá mais, nós temos um limite das relações, né? Quer dizer, a violência ela está na gente, nas relações que a gente produz. Então a gente precisa começar a entender também como é que a gente vai lidar com isso na comunidade, onde a gente está direto relacionado, né? E falar aqui do centro de Porto Alegre, ou falar das grandes metrópoles, tu tá em meio ao caos, e como é que tu consegue se relacionar em meio a isso, né? Eu só quero que me dê um toque em relação ao tempo, que eu acho que tá bem. Então, assim, eu acho que essas coisas assim, que a gente tem trazido de pontos, e acho que agora vai surgir outro pontinho por aí, para a gente poder ir replicando um pouco de construção. Para ter uma ideia, o quanto a gente aprende com as nossas relações, que na Baronesa a gente está discutindo que a gente acha que não tem que usar a energia da Sé. Que normalmente o que a gente faz, vai para a ocupação, né, puxa lá uma ligação, né, indireta, não uma ligação direta, uma ligação indireta, né, e a gente está chegando a uma avaliação que a gente precisa da água. A água não tem como, então a gente vai ter que dialogar em torno de uma negociação em torno da água. Agora a gente compreende que a ocupação ali na Cidade Baixa não necessariamente precisa da energia, né? Porque tem vários outros meios hoje de acúmulo de energia, baterias e tal, que a gente pode armazenar até chegar. Agora a gente está conversando com o pessoal para ver se tem a possibilidade de instalar uma placa de energia solar lá, porque ele nos dá total autonomia. Primeiro, quebra aquela coisa de que os caras estão roubando luz, todo aquele debate, aquela criminalização em torno disso, e nos coloca numa outra lógica. Uma lógica também de estar apresentando uma nova forma, inclusive, de fazer a luta, certo? De se organizar e ter um novo condicionamento de fazer luta com mais autonomia. Pode passar. Pode passar. Acho que aqui você já ali apresentou, acho que deve ter falado bastante para vocês, quem esteve lá, que é essa questão também da localização, né? O quanto é fundamental, quando a gente pode... quando a gente dialoga, pode passar, né, que eu acho que ela já mostrou e tal, que é lá no Vila Flores. Então também essa questão das redes, quer dizer, de nós não atuar necessariamente sozinhos, mas a gente também começar a se articular em redes, ou estar em outras redes, em outras formas e tal, para poder ir avançando. Às vezes essas relações, muitas vezes, se tu não está observando, elas são imperceptíveis, parece uma rotina comum, mas elas não são comuns. Elas estão mudando, elas estão transformando lentamente o processo. Pode avançar. Aqui, na realidade, nosso processo mais interno, né, de gestão e tal. Pode passar. Pode passar. Aqui eu acho que teve um debate com a Cadap. Quando a gente conversou e a galera queria discutir a questão de que a gente tinha que ter vaga de estacionamento, e a gente disse que não. Né? E a galera disse, mas vocês tomaram essa decisão sozinhos. Não, a gente conversou com a nossa galera e todo mundo. Não foi um debate fácil. Nós estamos fazendo um projeto em Rio Grande, onde a gente tinha que fazer essa discussão dos automóveis, né? E os estacionamentos. E foi, cara, muito difícil, porque a nossa galera tem um apego de necessidade tremenda com a questão do automóvel, mesmo estando muito centralizado.
né? E a 20 a gente conseguiu superar isso, a galera entendeu de que na realidade eles têm próximo a ciclovia, acham que tem na pauta deles a questão de continuar na luta pela questão de mais ciclovias e tal, a questão da galera começar a usar a bicicleta de fato, porque a galera não usava mais a bicicleta e tal, então ônibus, a gente tem linhas de ônibus que vão para todas as regiões da cidade no portão, né? A gente está a 5 minutos do metrô, a 15 minutos do aeroporto pelo metrô, né? A rodoviária é 5 minutos a pé, quer dizer, e agora tem mais a questão dos aplicativos, quer dizer, a necessidade de ter vaga para um carro, ter uma casa para um carro é extremamente, né, muito baixa, né, muito baixa. Então, nesse sentido a gente fez essa troca com a CADAP, fizemos a questão de que a normativa nos obrigava a deixar 30% para vagas de carro, e a gente fez uma conversa e trocou com o patrimônio cultural de Porto Alegre. Então aquele espaço da frente a gente fez uma troca, ao invés de ser estacionamento, então que seja espaço de feira, né? A gente está já construindo essa relação com os pequenos agricultores para transformar em espaço de feiras, o espaço de festas, né? Eu acho que deve ter aí para frente, pode passar, né? Pode passar, pode passar, passa, pode ir, acho que ali não... Bom, para ter uma ideia que a gente fez, a outra questão assim de quebra, quer dizer, normalmente aqui eu acho que a grande maioria da galera vai para a Cidade Baixa, né? Todo mundo quando vem aqui ou vem alguém de fora, leva para a CB, leva para a Cidade Baixa. A gente pegou e fez uma discussão com alguns coletivos e achava que tinha que fazer a galera migrar para Farrapos, que é, em tese, a Cracolândia de Porto Alegre, né? E aí a gente promoveu esse processo, onde em 3 dias a gente fez uma mobilização de quase 6 mil pessoas para a frente da 20 de novembro, e a gente criou, claro, a gente foi acionar o Ministério Público, tudo e tal, mas a gente criou um choque, onde a galera foi para o território onde não é a rotina deles irem, né? E onde é um território onde não tem iluminação, onde, né, a galera toda não tem assistência, cuidado, contato, quer dizer, é a galera excluída que está ali. Então essa coisa também de, como tem uma crise estabelecida lá na Cidade Baixa, para vocês perceberem o quanto daí os caras botam um peso lá, a gente ao mesmo tempo avalia que a gente deveria trazer a galera para ali, para ter esse contato. E foi muito massa, a gente não teve uma discussão. Baixou 9 viaturas da Brigada Militar com a fala, acabou a festa. E nós convencemos eles que a festa tinha que continuar, e a gente ficou até às 6 da manhã com a festa, né? E tipo, aonde veio, tipo, virou um ponto onde tu vê nitidamente que as relações elas se dão de uma forma que não precisa ter um sistema repressivo nesses ambientes. A presença deles incomoda, às vezes. Teve até uma fala de brincadeira que um dos que estava mais nervoso disse: mas olha, a gente libera a rua aqui, vocês passam e tal, e quem está reclamando vai ver que o direito de ir e vir está garantido e tal. Ele disse: mas se a gente passar aí, vão arranhar nosso carro porque nós vamos se incomodar, porque no mínimo 20% de quem está aí não gosta da gente. Aí eu olhei para o sargento e disse: sargento, eu acho que ele está enganado. Eu acho que é mais. Então, e aí eu acho que foi bem tranquilo, porque também deu para conversar com o sargento esse tipo de situação, assim, que acontece, né? Onde, não vou me alongar muito, vou fechar por aqui, quero dar também gostaria muito de ouvir vocês, assim, né? Para tentar ver de que forma a gente pode contribuir, como o Antônio Bispo me deu a dica na última vez aí, agora uns meses atrás, que a gente não troca, a gente compartilha. Porque trocar, nem sempre a outra pessoa tem como te devolver ao mesmo nível. Ao compartilhar, né, tu vai compartilhando, e tu não precisa necessariamente, né, ter a lógica da devolução de alguma coisa, né. Avançando aqui, pode avançar. Avançando. Sem falar também da sustentabilidade econômica, né, que eu acho que é fundamental. Tu não mantém hoje o empreendimento, a experiência que a gente teve ali do Tupia. A gente tem ao lado, na Farrapos, ao lado da Barros Cassal, o prédio do Umbu, que foi feito também por um processo, eu acho que daí, eu digo,
A galera às vezes assim, vazios urbanos vão ocupar porque é novo, não sei o que, vão fazer diferente. Cara, isso não é novo, isso não é diferente, né? Se nós pegar aqui, a gente começou agora a discutir na revisão do plano diretor. Cara, o metro quadrado da cidade de Porto Alegre, ele está em disputa real, certo? Comunidades que tinham CDRU, todas estão ameaçadas. Exatamente agora, nesse período, né, o município de Porto Alegre entrou com uma PL, né, solicitando a venda de quase 2.000 imóveis do município. Enquanto em outro lugar a galera está comprando para baixar o mercado, né, da terra, aqui em Porto Alegre não, aqui em Porto Alegre está querendo vender, privatizar, passar para frente. Então assim, eu até entendo, se eu for observar, os caras vão dizer assim, não, nós queremos vender agora. Eu vi essa discussão lá nessa questão da Alemanha. A oposição falando, mas vendeu, por que vendeu agora? Por que não vendeu antes, né? Quem está por detrás disso? É a mesma coisa que em Porto Alegre. Bom, então é aqui. Vai vender agora por quê? Porque está em alto o valor? É isso? Vai baixar? Certo? Então, quer dizer, essas coisas da disputa do território e da terra, estão muito fortes. Então, o que eu queria falar, essa questão dos imóveis, está muito nítido que agora a gente fez essa conversa agora com a galera da RPU que estão fazendo a revisão do plano diretor, o quanto é importante agora a gente tentar dialogar e talvez numa outra forma, assim, sabe, Vanessa? Que a gente teve outro momento que a gente perdeu e os caras davam um cachorro quente para a galera ir votar, né? Pagaram o cachorro quente para discutir a questão do território. Então, essa diferença do acúmulo de consciência, se pegar hoje a Planetário, está sob ameaça, a Cabo Rocha, sob ameaça, Quilombo do Areal, sob ameaça, Princesa Isabel, sob ameaça. Levanta assim, tá, mas a galera está morando lá horas. Cara, se for olhar lá o contrato, certo? O contrato, o município hoje pode chegar lá e dizer para eles, olha, a partir de agora vocês têm que comprar, e se vocês atrasar, certo? Vocês correm o risco de sair, nós reintegrar e vender para outro. Porque o Código Civil agora nos permite. A nova mudança do Código Civil no Brasil, a gente pegou e disse assim, vamos sentar o pau nisso, beleza, vamos bater. Mas ao mesmo tempo a gente disse, cara, mas enquanto a gente bate, tem coisa aí que também dá pra gente fazer, né? Por exemplo, no Rio Grande a gente está aproveitando o Código Civil novo agora para regularizar lá quase 3.000 famílias. Então, também como tu saca isso, como tu saca para não ficar só na crítica. Que não nos basta só criticar, né? Nós temos que perceber onde é que a gente pode também usar para a gente poder ir avançando naquilo que a gente quer do ideal. Se a gente não tem o ideal e ficar só reclamando, quem está se ferrando é as pessoas que não têm acesso. E daí nós não podemos entrar na lógica do contingente, né, de perda de guerra. Bom, isso aí já estava contabilizado, era só um número, a gente perdeu, mas a gente venceu. Acho que não pode ter esse pensamento, é ao contrário. A gente precisa ir, né, não deixando ninguém para trás, né, dando a mão e levando junto, né, a gente tem discutido muito hoje isso, de não deixar ninguém para trás, né, de pegar a mão e levando junto, porque senão a gente acha, bom, deixa e vamos tocar a vida. E a relação que eu estava falando dessas comunidades, são comunidades que não é novas, são comunidades de uma disputa, de uma visão, né, democrática da cidade, de as famílias não saírem do centro e ficarem. Todas essas que eu falei são comunidades que estão aqui na região centro. E moram aqui na região centro, constroem a região centro, trabalham, produzem, né? Quer dizer, então falar de democratização ou de inovação é compreender esses elementos, né? Que eles precisam necessariamente, agora a gente já está, para ver o quanto a gente chamou as meninas do Conselho Tutelar para discutir, certo? E fazer essa avaliação em relação à questão das 5 comunidades. Porque essas meninas se arrebentam cotidianamente na rotina delas para poder manter a questão do direito da criança e do adolescente aqui no centro, porque o processo é extremamente violentíssimo. A gente conversava ontem ainda, né? Que é com as mães que são prostitutas, né, que muitas vezes o Estado vem e as coloca como não direito de ser mãe, né, pela opção que elas fazem de tocar sua vida. A gente está falando das pessoas em situação de rua, que a gente mesmo, enquanto ocupação baronesa, teve que acolher algumas famílias, porque na realidade a ameaça, e não era ameaça do conselho, era uma ameaça que
partiu do município, que foi para o Ministério Público e que achava que as crianças não estavam bem. Nós achamos que a criança, se a criança não está sofrendo nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, ela está bem do lado dos pais, que eu acho que são as melhores pessoas para proteger e cuidar, certo? Depois o Estado. Não existe essa do Estado cuidar. O Estado cuida muito bem da gente quando ele chega com a argumentação lá que ele tem que tirar nós, porque ele está preocupado com nós. Então, acho que está fechando aí, mas eram algumas provocações de compreensão dessa questão mais da democratização, né? Falei aqui, se falar então do nosso povo negro, então a gente nem se fala, né? O impacto extremamente violento do Rio de Janeiro, ali a demonstração, Porto Alegre aqui também é diferente, talvez tenha menos, né, exposição das coisas, mas a forma silenciosa desses ataques, elas acontecem todo dia, né? Então é nesse sentido que eu acho que dizer também para os visitantes que a gente, em 2010, a gente teve a necessidade de pegar 120 jovens da periferia, das ocupações de periferia, certo? E colocar todos no ginásio, certo? E trazer o David Harvey para cá, né? Para fazer uma conversa que é muito louco, né? Trazer o David para conversar sobre a questão do hip hop, economia, geração de renda, né? E a nossa gurizada, compreendendo o papel disso dentro da cidade. E foi muito massa. Assim. Então é para dizer que a gente tem tentado fazer esses exercícios da questão, né, de como trabalha a democratização, mas ao mesmo tempo também apresentando novas formas de se relacionar e ao mesmo tempo tecnológicas, e nós não somos perfeitos. Fizemos às vezes um monte de porcaria também.